Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês um, um comando. Não é bem um comando, é um procedimento. Isso. Eu vou ensinar para vocês um procedimento que eu acho particularmente muito interessante e que eu fazia no 3D Studio com alguma facilidade, porque ele meio que tinha esse procedimento pronto. Porém, como é normal a esses programas, ele tinha suas limitações, por assim dizer. E aí, quando eu comecei a explorar o Grasshopper, eu pensei, bom, deve dar para fazer isso aqui, né? Teoricamente dá para fazer tudo. Só que eu comecei a explorar e pesquisar os tutoriais e tal, e eu não conseguia achar nenhum que dissesse como fazer o que eu estava querendo. Então esse procedimento que eu vou ensinar para vocês foi um dos primeiros procedimentos que eu consegui fazer por mim mesmo, depois de entender o mecanismo de como funcionam os comandos e a linguagem do Grasshopper. Foi o primeiro procedimento que eu consegui conectar ideias utilizando a linguagem do programa para conseguir executar o que eu queria, tá? Então, basicamente, o que eu vou ensinar para vocês hoje é como fazer um loft de perfil variável. Tá? Tem dois perfis aqui, eu poderia ter mais. Então, dois perfis variáveis e que eles possam correr por uma superfície curva. Vocês estão começando agora a trabalhar no Grasshopper e até nem eu não sei se existe um jeito mais fácil de fazer isso, né? Mas o Loft ele costuma funcionar muito bem quando você está trabalhando em linha reta. Quando você está trabalhando em uma linha curva, fechado ou aberto, aí é um pouquinho mais complicado. Então o que a gente vai precisar? Vamos lá. A gente precisa da linha curva que a gente quer que ele faça esse loft. A gente precisa de uma linha reta, que vai ser a nossa linha de referência. E a gente precisa dos perfis, tá? No meu caso, os meus perfis é um banco e o outro é um também um banco, mas é um banco que a pessoa pode deitar mais, né? Pode relaxar. Isso aqui é oriundo, são desdobramentos de uma disciplina que eu fiz com a professora Leia, que até hoje me rende bons resultados e boas reflexões, tá? Então, para a gente desenhar a linha curva, tá? A título de exemplo, é muito simples. Deixa eu pegar aqui. A gente pode pegar essa ferramenta aqui, que é o Control Point Curve, e aí a gente pode ir fazendo aqui. Né? É sempre é sempre é sempre bom a gente não deixar as curvas muito fechadas. Por quê? Porque independente de onde você faça o loft, sendo no 3D Studio, sendo no SketchUp, sendo no Grasshopper, quando você tem uma curva muito fechada e um perfil muito grande, a geometria ela pode acabar se cruzando, tá? Então essas curvas fechadas elas não são tão interessantes para esse procedimento, tá? Mas é uma incongruência física, na verdade, não é falha do programa nem nada. Então, para ajustar nossa curva, a gente pode vir aqui, ó, nesse cara, que é o... eu nem sei o nome dele, deixa eu ver. Point Zone, que é esse cara aqui. Que ele te permite... Opa, deixa eu selecionar a curva aqui. Isso. Dá uma editadinha nela. Fazer uma curva marota aqui.
Tá meio feia essa curva, mas tudo bem. Vamos seguir o baile. Então, eu tenho a minha linha curva. A minha linha reta eu posso fazer com uma polyline mesmo. Pressiona Shift e clica no ponto final e Enter. Tá? Mas como eu já tenho uma linha reta, eu vou deixar que eu já tinha mesmo. Ok? E então eu tenho a linha curva, que é essa aqui agora. Eu tenho a linha reta. E agora eu preciso fazer os perfis. Os perfis é sempre interessante você fazer na vista right ou na vista front. Tá? Acho que a gente pode fazer utilizando uma polylinha aqui, ó. É sempre interessante lembrar que então sendo o Rhino um derivado, né, ele surgiu do AutoCAD, a gente pode desenhar de maneira muito similar ao que a gente desenharia no AutoCAD. A gente pode pegar uma polylinha, né? Por enquanto a gente pode, para esse exercício a gente pode fazer as coisas sem medida, né? Então vamos dizer e aí para controlar os pontos a gente pode vir aqui e a gente pode dar fillet também, né? Tipo, se a gente digitar fillet, o raio tá 2, a gente pode deixar 2. Selecionar a primeira curva, selecionar a segunda curva e ele faz o raiozinho, tá vendo? Aqui também, fillet. Antes de dar fillet aqui, eu vou dar uma estilizada aqui nessa. Já tá ficando cool já. Fillet, raios 3, vamos lá. Seleciono uma linha, seleciono outra linha. Fechou. Fillet. Seleciono. Aqui eu vou colocar raio 2. Seleciono uma linha, seleciono outra linha aqui. Pronto. Esse banco vai ficar meio feioso, mas tudo bem. É título de exercício, né? Deixa eu pegar aqui. Fillet. Aí eu digito R, aí eu vou dar o raio, aí eu digito o tamanho do raio que eu quero, 3 no caso, e eu seleciono um e seleciono o outro. Aí pronto, ele faz. Beleza? Então, eu tenho um dos perfis, agora eu vou desenhar o outro. O outro perfil eu já quero que seja tipo esse aqui, né? Mais deitadão. Então vamos lá. Pronto. Aí a gente pode vir dando fillet também. Fillet. R2. Seleciono aqui, seleciono aqui. Se eu apertar a barra de espaço, ele repete o comando. Isso é interessante. Barra de espaço. Barra de espaço. Seleciono a primeira. Aqui ele não está funcionando porque ele não tem uma distância mínima de 2 para fazer esse raio. Por isso que ele não está fazendo. Tudo bem. Barra de espaço. R de raio. Vou dar 3 aqui. Seleciono aqui, seleciono aqui. Sacaram? Barra de espaço. R2. Aqui. Pronto. Temos aqui os dois perfis mais horrorosos da história dos perfis de bancos já feitos, mas vai ser com eles que a gente vai trabalhar, beleza?
Opa, tem um pontinho perdido aqui. Deixa eu tirar ele. Prontinho. Então tá. Aí, agora a gente vai começar. Deixa eu puxar isso aqui pra cá pra cima. Eu acho, se eu não me engano, que esse é o primeiro procedimento que a gente faz utilizando algumas coisas nativas do Rhino, tá? E na verdade esse é um procedimento bem natural. Eu que gosto de manter uma abordagem mais purista, tentando fazer o máximo possível dentro do Grasshopper. Bom, mas como que a gente pega essas curvas e coloca ele para dentro do Grasshopper? Então vamos lá. Primeiro eu vou digitar. Ih, rapaz, deixa eu deletar a linha também. Deixa eu ver. Deletei a linha reta. Vou fazer outra aqui. Pronto. Aí. Agora sim. Então vamos fazer basicamente o seguinte. Digita curve. Enfim. Digita curve. E copia 4 vezes. Lembrando, né? Para copiar você começa a arrastar e pressiona Alt. Ok? Aí. 4 curves. Pode dar mais espaço entre elas porque vai acontecer bastante coisa aqui nesse inteirinho, digamos. Bom, feito isso, a gente vai conectar essas curvas com as curvas que estão aqui. Como que a gente faz isso? A gente vai selecionar uma curve, clica com o botão direito e a gente vai em Set One Curve. Vamos pegar primeiro essa. Aí a gente vai aqui e vai escrever, ó, curva, linha, caminho curvo, porque esse vai ser o caminho por onde o meu banco vai ser estrudado, por assim dizer. Okay. Aí agora esse aqui, Set One Curve, aqui. A gente vai dizer caminho reto. Esse aqui, Set One Curve, vou pegar aqui. Aí a gente vai fazer aqui perfil 01. E esse aqui, Set One Curve, perfil 02. Certo? Então, agora vocês percebem que eles estão todos vermelhinhos, né? São todos vermelhinhos. Ok. Agora, o primeiro passo que a gente vai fazer é... vamos pegar esse caminho reto aqui e vamos dar um Divide Curve. Divide Curve. O que o Divide Curve faz? Então, a gente vai pegar esse caminho aqui, o caminho reto, né? E vai colocar no Curve aqui. Aí ele tem aqui Number of Segments e Kinks. Split Segments as Kinks. Eu não me lembro exatamente o que são esses Kinks. Mas se um dia a gente precisar, eu explico para vocês. Bom, e a gente vai fazer então agora um Number Slider. Vamos dizer 1, pontinho, 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 até 20. Aqui. E colocar aqui. Então a gente vai poder dividir. Certo? Quantos segmentos a gente quiser. Vamos deixar 20 segmentos. Vai. 20 segmentos, tá ótimo. Ok. Agora, por que a gente fez isso? Eu vou explicar qual é o mecanismo que eu
utilizei para fazer o meu loft? Bom, basicamente vocês precisam entender o que eu queria e qual o problema para fazer isso. Eu queria distribuir esses perfis, né, e que eles fossem intercambiando sua geometria de maneira homogênea em torno de um caminho curvo. Só que acontece, não existe um comando que faça isso automaticamente no Grasshopper. O que existe é você pode fazer um loft em duas superfícies que estão alinhadas linearmente, e aí nesse loft ele vai fazer essa transição de uma figura para outra, certo? E aí, então é que vem. Bom, se ele faz isso reto, eu poderia usar uns planos infinitos para cortar essa geometria, e aí eu teria o diagnóstico daquela linha que está cruzando com aquele plano, e eu posso transportar isso para uma linha curva e fazer esse loft de ponto a ponto, de linha a linha. E aí ele consegue conectar, entendeu? Porque daí eu tenho, essa aqui mudou um pouquinho, aí passo para outra que mudou um pouquinho mais, entenderam? Então é basicamente esse o raciocínio que eu vou empregar. Então a primeira coisa que eu estou fazendo aqui, dividindo os segmentos de linha aqui, é para a gente já poder coordenar com quantos segmentos a gente vai fazer também para cá, porque a gente vai linkar isso, ok? Certo. Um outro comandinho que eu vou precisar é aquele endpoints, que é o que ele pega o ponto inicial e o ponto final, ó, tá vendo que ficou verdinho aqui? O ponto final e o ponto inicial de uma determinada reta, tá? Por quê? Porque eu quero fazer o seguinte, eu quero que essa figura aqui, ela fique no começo e no fim, e que esse cara aqui ele fique no meio, entenderam? É isso que eu tô querendo. Então, para fazer isso, agora eu vou precisar de um ponto de referência nessas figuras aqui. Qual é o comando que eu tenho usado frequentemente para achar um ponto de referência numa curva? Eu tenho usado o comando área, que ele me dá a área do objeto e me dá o centroide. Então eu vou fazer um comando área para cada uma dessas curvinhas aqui. Pego aqui, conecto aqui. Então ele me deu o centroide, que é o que eu estou querendo. E aqui também. Ok? Ó, tá aqui, centroide. E aí agora, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar com dois orientes. Esse aqui. Primeiro, eu vou pegar o centroide, eu vou pegar esse perfil e vou colocar aqui, onde ele pede a geometria. O centroide eu vou dizer que é o ponto A, e o ponto B que eu quero que ele vá é o endpoint. Então, aqui está, certo? E aí eu vou fazer a mesma coisa, só que colocando no start point. Olha lá. Excelente, excelente, é isso mesmo. Tá muito bom, muito bom. E aí agora eu preciso colocar esse cara aqui em algum desses pontos, certo? Como que eu posso fazer isso? Eu vou fazer um list item, tá? Nesse divide aqui, ó, ele me gerou uma lista com 21 pontos, né? Na verdade, eu só preciso de 20. Bom, posso ter mais, não faz diferença. Eu tô com uma lista com 20 pontos, é porque eu tenho um pouco de toque. Então, se eu falei que eu queria 20 pontos, tem que ter 20 pontos. Aí, eu tô com 20 pontos aqui. Se eu pegar e conectar aqui, ó, e colocar, digamos, um number slider 9 aqui,
Bom, na verdade esse number slider ele tem que ir até 20 também para eu poder ter o controle total. 20. Vocês já estão sabendo, né? Para alterar o number slider, clica com o botão direito e vai em Edit, tá? Então aqui eu estou no 9. O que significa? Ó, que ele selecionou esse pontinho no meio aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou alinhar, eu dar um oriente desse cara, mas pegando esse ponto aqui, ó. Oriente. Peguei aqui. A figura é essa. O centro tá aqui e aqui. Olha aí. Que beleza, né? Belezinha. Certo. Aqui eu estou detectando um pequeno problema, né? Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Esse aqui ele não tá alinhado a altura desse com a altura desse. Eu posso corrigir isso dando um move aqui, ó. Move. Vou fazer a olho. Eu poderia até fazer alinhado mesmo, mas seria desnecessariamente mais complexo. Não é o foco do exercício, tá? Então vamos lá. Mover. Vou colocar em Z aqui, Unit Z. E deixa eu apagar esse cara aqui. Vou colocar, sei lá, menos 10, pontinho, pontinho, 10. Então aqui vai no Edit, coloca números após da vírgula aqui que você consegue ajustar melhor. Pronto, alinhei. Tá no olho, mas tá valendo. Certo? Ah, teria como eu alinhar sem ser no olho? Teria. Mas como eu comentei, não é o foco desse exercício agora. Então, temos aqui, vou até puxar para trás para deixar alinhadas as geometrias que eu vou fazer o loft. Certo? Então agora eu tenho minhas geometrias posicionadas, correto? Minhas geometrias posicionadas. E eu vou fazer o meu loft. Então vamos lá. Loft. Bom, algumas precauções precisam ser tomadas, tá? Em primeiro lugar, eu vou fazer um panel e vou checar as informações que estão vindo aqui. Esse aqui está vindo uma Closed Polyline e está com índice de 0. Esse aqui também. Esse aqui não. Ó, esse aqui está com índice 0,0. Isso, pessoal, pode acabar gerando algum tipo de problema. Então, como que eu faço esse índice 0,0 se transformar num índice 0, como esses aqui? Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu clico com o botão direito e vou na opção Simplify. E ele não fez o que eu queria que ele fizesse. Que estranho. Deixa eu ver uma coisa. Desculpa, eu confundi. Não é o Simplify, não. É o Flatten. Aqui, ó. Aí ficou igual aos amigos dele aqui. Tá? Não só isso. Quando vocês forem fazer o loft, é interessante dar um flatten também no loft, no que está recebendo as curvas. Então vamos lá. Opa, mais uma coisa. Deixa eu voltar aqui. A ordem que a gente conecta as curvas no loft, ela faz diferença. Então a gente tem que tomar cuidado para primeiro pegar esse, depois pegar esse aqui que é o segundo, ó, Shift pressionado, e por último o terceiro. O que está acontecendo aqui? Ele está rotacionando a figura aqui. Tem duas maneiras, como a gente viu na aula passada, de resolver isso. Tá?
Uma delas é a gente usar o flip. Pegar o flip. Não, tá. Flip curve. Vamos ver se vai funcionar aqui. Seleciono aqui. Vou desconectar aqui, vou usar o Ctrl aqui para desconectar e vou colocar isso aqui no lugar. Só que agora eu tenho que refazer tudo por causa da ordem das curvas, né? Mas eu acho que vai funcionar. Então primeiro esse aqui, depois esse. Que desgraçado. E depois esse. Não funcionou. Deixa eu flatten. Tá. Então se não funcionou, vamos deixar como estava antes. Vamos ver outra alternativa aqui. O Loft, ele é muito bom, mas ele às vezes é um pouco traiçoeiro. Deixa eu ver. Vou fazer aqui. A segunda opção que nós temos, tá? É com o botão direito aqui a gente selecionar a opção. Com o botão direito aqui a gente seleciona a opção Align Sections. E também não foi. Deixa eu pensar um pouco aqui. Bom, basicamente a gente fez o Loft aqui e nada do que a gente tentou deu certo para alinhar as curvinhas, né? A gente tentou Align Sections, não foi. A gente tentou Flip, também não foi, né? Nem vou fazer aqui. Então a gente precisa diagnosticar o que está acontecendo. Como eu falei, praticamente tudo no Grasshopper ele tem solução desde que você entenda qual é o problema. Então vamos lá. Vamos digitar aqui, ó. Talvez no de vocês nem vá acontecer. Eu vou explicar por que está acontecendo esse problema. Ó, o endpoint dessa curva está aqui, mas o endpoint desta curva está aqui. Então ele está tentando conectar assim, ó. Por isso que está dando aquele loft daquele jeito. Se a gente voltar aqui, tá vendo? Ele está tentando pegar lá daqui de... Ele está tentando pegar daqui de cima e jogar ali para baixo. E depois ele tenta jogar para cima de novo. Isso está dando problema. Tá? É basicamente isso que está acontecendo. Como que a gente pode resolver isso? Basicamente a linha que está dando problema é essa. Existem duas maneiras. Você pode redesenhar essa linha começando o primeiro ponto pelo ponto superior aqui. Seria o jeito mais fácil. Mas a gente também pode resolver isso pelo Grasshopper. Como que a gente poderia fazer? A gente vai fazer aqui, ó, Explode Curve. Esse aqui. Puxou para cá. Aí ele separou isso em segmentos, correto? Eu vou dar um list item. Vou fazer até 10. Vou fazer um list item aqui para ver uma coisa. Eu quero saber qual que é o segmento, tá? Qual que é o segmento que está por aqui? Por quê? Vamos lá. Vamos deixar os endpoints ali. Que eu preciso que a minha linha ela comece a ser contada a partir deste ponto aqui, ó. Tá vendo? Deste aqui. Então, se eu tenho este segmento aqui, é o número 6. O que eu vou fazer? Eu vou reconstruir, eu explodi a minha linha, e eu vou reconstruir ela a partir deste segmento número 6. Como que eu vou fazer isso? Na verdade, ele é o 6, mas como o 0 conta, ele é o 7, né? Ele é o sétimo segmento. Tá. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai usar um comando chamado shift list. O shift list, ele faz o seguinte, ele pega uma lista. Vamos dizer, essa lista aqui, ó.
essa lista aqui. Essa lista aqui, ela tá assim, ó. 0 é uma linha, o 1 é uma linha, o 2 é outra linha, o 3 é outra linha, o 4, o 5 e o 6. Quando eu uso o Shift List, ele pega assim, ó. Ele me pede aqui. Qual que é o Shift Offset? Aí eu digo assim, ó, eu quero que a minha lista, ela comece a partir do 5. Aí ele vai pegar todos esses aqui e vai jogar para cá. Então o 5 vai ser o 0, aí o 6 vai ser o 1, o 7 vai ser o 2, o 8 vai ser o 3, o 9 vai ser o 4, o 10 vai ser o 5, aí o 0 vai ser o 6, o 1 vai ser o 7 e assim sucessivamente. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, e jogar esse Shift List aqui, tá? Observem aqui, eu vou deixar aqui, um junto do outro. Vocês podem ver que mudou a ordem, tá? Então ele pegou ali, era o 6, deixa eu ver, aqui 6, Line Like Curve é o 0, o Arc Line Curve é o 1 e assim sucessivamente. Aqui. Então não precisa desse list item, ele foi só para a gente identificar ali. Então uma vez que a gente fez isso, a gente pode juntar a nossa linha de novo. Join Curves. Tá aqui. Para desencargo de consciência, vou apagar aqui. Para desencargo de consciência, vamos dar um endpoints aqui. Ele está aqui para cima, ainda não é o ideal, mas aí a gente pode, ó, mudando aqui o shift list, a gente pode jogar ele para baixo. Agora tá bom, agora tá interessante. Bom, para finalizar, antes da gente fazer o nosso loft agora, o loft ele é cheio de frescurinha, né? Mas quando funciona, beleza. Deixa eu apagar aqui. Então, antes da gente seguir adiante, a gente precisa ver uma coisa. Panel. Ó. Ele tá todo com essa nomenclatura aqui na lista, né? Então a gente precisa dar um flatten nele para ele ficar assim, mais simplão. Aí agora a gente vamos tentar fazer o loft. Será que vai? Será que vai? Tadã! Primeiro esse, depois esse, depois esse. Ele ainda está invertendo. Vamos fazer um teste aqui agora. Flip curve. Aqui. Deixa eu desconectar tudo. Primeiro este, depois este e depois este. Voilá! Olha, eu não sei descrever para vocês como é boa a sensação quando a gente resolve uma tretinha dessa no Grasshopper, mas é muito bom. Então, aqui temos o nosso loft linear, certo? Deixa eu apagar isso aqui. Agora, a gente precisa transferir os dados desse loft linear para essa curva, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é a seguinte. A gente não tinha feito um divide curve aqui no caminho reto? Vamos copiar ele para o caminho curvo, tá? E aí a gente só vai trocar aqui, ó, ao invés de ser o caminho reto, a gente vai colocar o caminho curvo aqui. Então a gente está com 20 segmentos, né? Aqui está. Deixa eu puxar essa ali um pouco mais para aqui. Pronto. Dá mais espaço, né? Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu me lembrar. A gente precisa passar agora uns
perp frames por esta linha aqui, tá? Então como que a gente vai fazer isso? Perp frames aqui. A curva que a gente vai querer é essa do caminho reto aqui. Vou pegar aqui. O número de perp frames é interessante que seja esse cara aqui. Se vocês observarem mais próximo aqui, vocês vão ver que surgiram vários planinhos aqui, tá? Surgiram vários planos, eles é que vão seccionar a curvinha, o loft de vocês, tá? Uma vez feito isso, a gente vai resolver essas intersecções, tá? Com um comando chamado wrapPlane, que ele, não sei por que cargas d'água ele chama de sec. Não sei por que. Tá. Aí a gente vai pegar a intersecção entre quem e quem que a gente quer. Entre o loft. Deixa eu puxar mais pra cá aqui. O loft vai ser a minha brep. E isso aqui vão ser os meus planos. Olha só. Olha que lindeza. Então agora eu tenho os perfis que estão sendo intercalados por interpolação da superfície. E eu vou poder dali um pouco jogar ele aqui, nesse cara. Ok? Legal. Então, o que a gente precisa agora é jogar essas curvinhas para aqueles pontos ali, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o oriente. Então a gente vai pegar essas curvas aqui que a secante dá, ó, e colocar aqui. Só que a gente tem que trabalhar com o flatten, certo? Porque senão ele vai pegar todas essas curvas aqui, vai jogar no ponto 1, vai pegar todas essas curvas, vai jogar no ponto 2, vai pegar todas essas curvas, vai jogar no ponto 3 e assim sucessivamente. E a gente não quer isso. Então, com o flatten, ele vai pegar a curva aqui, vai jogar nesse ponto aqui, a curva aqui vai jogar nesse ponto aqui, a curva aqui e assim sucessivamente. Tá? Agora a gente precisa do ponto onde ele se encontra. Novamente a gente vai precisar dar um área aqui dessas curvas. E aí ele vai gerar um pontinho aqui central, ó, tá vendo? Legal, né? E também com flatten, aqui já vou preparar. E a gente vai colocar aqui. Ah, desculpa, é do centroid. Aí ele meio que já alinhou tudo aqui, porque ele está sem o ponto de referência, né? E aí o ponto de referência que a gente vai utilizar é esse aqui, ó, que a gente fez aquela divisão lá no começo. São esses pontos aqui, ó. Prontinho. Só que eles precisam estar alinhados, eles ainda não estão. A gente vai fazer um oriente com esses segmentos aqui, tá? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, no divide do caminho curvo e vou colocar um valor maior do que esse count aqui, tá? Pode ser 50, sei lá, uns 27, tá? Aí aqui eu vou dar o oriente. Como que funciona? Eu vou pegar essas curvas aqui e vou dar flatten. Flatten. Eu vou pegar os pontos dessas curvas aqui, que ele gera, tá vendo? Esses centroides aqui. E vou colocar no ponto A. Vou colocar aqui. Flatten. Ok? E vou pegar os pontos que eu dei o divide no caminho curvo aqui, ó. Aqui, pontos. Aqui.
Olha só que interessante. Se eu aumentar o número de divisões aqui, ó, vocês já conseguem perceber para onde vai a coisa. Eu só preciso fazer agora com que eles estejam alinhados perpendicularmente à tangente dessa linha, tá? A tangente, pessoal, prestem atenção nisso. Quando eu uso um divide curve, ele me dá pontos, me dá as tangentes e me dá os parâmetros, tá? Se eu fizer aqui, ó, vector display aqui, anchor point aqui, ó, ele tá me dando a tangente da curva, tá vendo? Essa setinha aqui. Então eu já tenho a tangente, tá? Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer um oriente que gire essas curvas a 90 graus em relação, tá? Em relação a essa curva. Como que a gente vai fazer isso? Vocês lembram na aula passada, quem foi, né? Que a gente usou um outro tipo de oriente, o oriente direction, certo? Para trabalhar com o oriente direction, a gente precisa de uma linha que seja perpendicular a esta curva, e aí o Orient Direction vai pegar essa direção perpendicular a essa curva e vai alinhar com essa, e isso vai fazer com que esse fique perpendicular à tangente, tá? Então como que a gente vai fazer essa linha perpendicular aqui? Também na aula passada a gente fez a line SDL. Como que a gente vai fazer? É bem simples, na verdade. Percebam que todas as curvas, elas estão orientadas no eixo X, né? Elas estão todas orientadas no eixo X. Então a gente pode pegar aqui, ó, o start, ele vai ser o centro. A direção, a gente vai usar o X aqui. Certo? E o length, vamos colocar tipo uns 5 aqui. Estão vendo? Desculpa, eu tenho que fazer um área desse novo aqui, ó. É daqui que eu vou começar a fazer as coisas. Aqui. Isso. Ali, ó. Percebam, tá vendo? Aí agora eu posso pegar essa geometria aqui e começar a fazer o oriente. Vou pegar aqui, colocar aqui. O ponto inicial é esse centroide. Vou colocar aqui. A direção atual é essa linha. O ponto final que eu quero são esses pontos aqui do divide curve, do caminho curvo. E a direção que eu quero são essas tangentes aqui. Ó. Por algum motivo, isso eu não sei dizer, isso é muito curioso, mas deixa eu apagar aqui rapidão. Por algum motivo, ele linka o tamanho, tipo um fator de escala, ao tamanho da linha que eu faço. Eu não acho ruim, porque acaba se tornando um controlezinho aqui interessante, para a gente poder também dar um fator de escala sem muito trabalho, né? Tipo, tranquilo assim. Aqui. Ok. Ó. Eu não gosto do fato de não saber por que acontece, né? Mas a vida tem dessas coisas, né? Então vamos lá. Agora eu creio que é só dar o loft. Então vamos fazer o loft. Loft.
Aqui. Bom, ele fez, né? A gente precisa fazer alguns ajustes. Primeiro, vamos no, vamos no Loft Options aqui e vamos pela opção Closed Loft e na opção Rebuild vamos colocar uns 500 aqui. Perfeito. Só que ele fez o banco para dentro, né, galera? Ele fez o banco para dentro. Isso não é muito interessante. Então a gente pode tentar rotacionar, né, esse banco para fora, como Rotate. Acho que é Rotate 3D. No centro, pegar aqui, geometria, o centro, o ângulo, quer dizer, colocar ele como degrees, vamos colocar 180. O centro, a gente pode usar o área de novo. Aqui. E o eixo, ele já está como Z, né? Já está como eixo Z, então a gente não precisa trocar. E a gente temos o nosso banco aqui. Nosso banco de perfil variável. Daqui a gente pode traçar perp frames para fazer corte, né? Fazer tipo isso aqui vão ser vários cortes. A gente pode imprimir em 3D pelo arquivo STL. Além do que, às vezes quando a gente utiliza alguns dados do Rhino, a gente tem essas vantagens, ó. A gente consegue alterar em tempo real a nossa modelagem, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês treinem e que vocês me procurem para eventuais dúvidas. Um abraço a todos.